Salve, salve! Vamos nessa? Vamos lá? Dando sequência. Olha, vamos trabalhar algumas situações aqui relacionadas à diferença. Claro que, especificamente, a diferença entre área e perímetro. Ok, beleza? Então, ó, para acompanhar todos os detalhes, venha comigo, professor Jadiel Varges, canal Exatas Aprovação. Uma das primeiras diferenças que a gente vai estabelecer aqui é entre quadrado e retângulo. Olha só, quando a gente fala em quadrado, o que a gente observa aqui, ó, em relação a quadrado? São quatro lados, ok? Quatro lados. Quando a gente fala em retângulo, o que a gente observa também são quatro lados, também quatro lados, certo? Quadrado, o que a gente também verifica aqui, ó? São quatro ângulos, ó, são quatro ângulos retos. E retângulo, o que a gente consegue observar? Também quatro ângulos retos. Professor, o que são ângulos retos? Ângulos retos são ângulos que medem 90 graus, ó. Então, são ângulos aqui tem medidas iguais a 90 graus, então são chamados de ângulos retos. Então a gente consegue observar isso aqui no quadrado, sim. Aqui, ó, esse cantinho, 90 graus, aqui também 90 graus. Da mesma forma aqui, 90 graus, ó. Então, quatro ângulos retos. No retângulo, do mesmo jeito. Veja, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então, também são quatro ângulos retos, certo? Professor, então não tem diferença? Tem sim, ok? Então, ó, quando a gente está pegando aqui, ó, quadrado, o que a gente observa em relação aos lados desse quadrado? Os quatro lados aqui são iguais, ó. Então, ó, quer dizer que é o seguinte, todos os lados iguais. Então, aqui a gente observa, ó, todos os lados iguais. Então, essa é uma diferença, né, isso, professor? Exatamente, ó. É algo que a gente vai estabelecer aqui, né, para verificar essa diferença. Aqui a gente está falando o quê? Que todos, ó, iguais aqui, todos. Ok, beleza. Então quer dizer que se aqui mede 5 metros, aqui também vai medir 5 metros. Esse outro lado também vai medir 5 metros. E esse outro lado aqui também mede 5 metros. Já em relação ao retângulo, o que a gente vai observar aqui, ó? Que esse lado e esse lado aqui, ó, eles são chamados de lados paralelos. Então, ó, vertical com vertical. Então, são chamados lados paralelos. Esse outro lado aqui também, ó, em relação a esse outro lado aqui, são paralelos, ou seja, na horizontal, né, a gente tem a parte superior e a parte inferior, que está em cima e que está embaixo. Então, também são lados paralelos. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, que os lados paralelos, ó, os lados paralelos aqui é que são iguais. Então, ó, lados paralelos. Então, veja que essa relação aqui agora, ó, é a dos paralelos e não de todos. Então, lados paralelos iguais. Então, se esse lado mede 5, esse lado que é paralelo também vai medir 5 centímetros. Se esse lado aqui mede 10, esse outro lado que é paralelo também vai medir 10 centímetros. Perfeito? Beleza? Ok, então a gente consegue estabelecer essa diferença aqui, né, entre, né, o quadrado e o retângulo, né? Então a gente consegue estabelecer aí essa diferença entre os dois. Pronto. Então, uma vez que a gente já sabe essa diferença entre o quadrado e o retângulo, agora a gente também pode trabalhar em relação a essas duas figuras a diferença
entre perímetro e área. Perímetro e área. Vamos nessa. Então, ó, observando aqui, o que está dizendo aqui, ó? A gente precisa determinar o perímetro e área da figura aqui, que é o quadrado. O quadrado, certo? Qual é a característica do quadrado? Que os quatro lados são iguais, têm a mesma medida. Então, aqui mede 5 metros, aqui também 5 metros, aqui também 5 metros. Perfeito? Beleza? Ok, certo. Só que a gente precisa estabelecer essa diferença entre o que? Entre perímetro, ó, a gente precisa saber de uma diferença aqui entre perímetro e área. Né? Então, na figura aqui a gente pode destacar o perímetro e a gente também pode calcular a área, certo? E qual é a diferença aqui entre esses dois, professor? Vamos lá, vamos estabelecer aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos separar, né, para a gente entender isso, né, em todos os aspectos, o perímetro e a área. Ok, perímetro e a área. Certo. Quando a gente fala de perímetro, a gente está referindo a uma soma. Ó, o perímetro é sempre uma soma. Sempre uma soma. Ó, sempre uma soma. A área, multiplicação. Então, se no perímetro a gente soma, na área a gente faz o quê? A gente multiplica, ó. Então, no perímetro, o que que a gente faz no perímetro? A gente soma, né? A gente vai trabalhar com, a gente soma, trabalha com soma. Na área, o que que a gente faz? A gente multiplica, ó, a área a gente multiplica. Professor, soma o quê? Multiplica o quê aí mesmo? Certo, então vamos especificar aqui. Na área a gente soma o quê, ó? A gente soma todos os lados. Então a gente soma todos os lados. No perímetro, a gente soma todos os lados, ok? Perímetro soma todos os lados. Enquanto que na área a gente multiplica. Multiplica o quê? O comprimento, ó, o comprimento e a largura. Então a gente trabalha aqui, ó, comprimento e largura. Ah, professor, e é possível identificar isso aqui? Sim. Veja o seguinte, ó, isso aqui a gente o que identifica como comprimento. Isso aqui a gente identifica como largura. Largura. Então, o que que a gente pode garantir com isso? Ó? Que no caso, né, no caso aqui do perímetro, como são todos os lados, ó, a gente trabalha o quê? Com 4 lados, ok? 4 lados. Aqui é o comprimento e a largura, então a gente trabalha com 2 lados da figura. Então, ó, 4 lados e 2 lados da figura. Certo. Vamos calcular isso aqui para a gente perceber na prática como vai funcionar. Então, ó, perímetro, se a gente vai somar os 4 lados, então o que que a gente tem que somar aqui? Ó, esses 5 metros, mais esses 5 metros também, mais esses 5 metros aqui também, mais esses 5 metros também. Ok? Então, ó, somando aqui, a gente vai obter quanto? 20 metros. Então, o perímetro aqui é igual a 20 metros. Ó, perímetro igual a 20 metros. Certo? E a área? Veja que a área, a gente depende o quê? Do comprimento e da largura, ou seja, o comprimento mede 5, nesse caso aqui, nessa situação, nesse exemplo, e a largura também mede 5. Só que a gente multiplica aqui, a gente não soma, ó, a gente multiplica. Portanto, qual é a medida da área aqui? 5 vezes 5, 25. A unidade é metros, só que quando é área, aparece esse quadrado, fica metros elevado ao quadrado, ou metros quadrados, né? Então, a área aqui, ó, é expressa
através desse quadrado. Então, sempre vai aparecer esse quadrado aqui quando a gente falar de área. Então, 25 metros quadrados. Ok? Perfeito? Então, ó, no cálculo, a gente percebe aqui essa diferença entre as duas situações, ou seja, entre o perímetro e a área. A gente consegue perceber claramente aí essa diferença entre o perímetro e a área. Isso a gente fez o quê? Com um quadrado, com a figura, né, representando aqui um quadrado. Certo? A gente pode fazer isso também com o retângulo, professor? Sim, com certeza, ó. Então, da mesma forma que a gente observa lá no quadrado, a gente vai observar aqui para o retângulo. Então, o que que significa, ó? Que a gente vai ter o quê? O perímetro, né? A gente vai ter que determinar o perímetro e a gente também vai ter que determinar a área para esse retângulo. Certo? No perímetro, a gente associa sempre com soma. Na área, sempre o que? Multiplica. Então, perímetro, soma, multiplica. Área, multiplica. Certo? Beleza? Ok. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar ou vai multiplicar? Quando a gente vai somar, a gente pega o que, observando só para fazer a comparação, exatamente a mesma coisa. Todos os lados, comprimento e largura. Então aqui, ó, a gente pega todos os lados. Aqui a gente trabalha com todos os lados. E aqui a gente trabalha com comprimento, comprimento e largura. Né? A gente trabalha com comprimento e largura. Certo? Beleza. Perfeito. Então veja, ó, que a gente está pegando o que aqui, ó, calculando o que? O perímetro. A gente precisa calcular o perímetro. Né? Isso que é expresso por uma soma. Então, toda vez que falar perímetro, então a operação que a gente vai utilizar aqui é soma. E toda vez que mencionar área, a operação que a gente vai executar é o produto, né? Ou seja, multiplica, a gente está falando de um produto. Perfeito? Beleza, né? Ok. Certo, professor? Quando a gente fala de todos os lados, a gente está falando, né? A figura tem 4 lados, então a gente tem que pegar os 4 lados. Aqui, nesse caso, ó, comprimento e largura, a gente está falando sobre 2 lados. Mas, professor, só tem medida de 2 lados aqui. Mas observe que tem uma propriedade que permite a gente escrever os valores que estão faltando aqui. Então, esse lado, né, da vertical é paralelo a esse lado da vertical. Se é um retângulo a figura, os lados paralelos têm a mesma medida. Então, veja que aqui, ó, 5 centímetros. Esse lado, ó, da horizontal é paralelo a esse outro lado da horizontal. Então, se esse lado mede 10 centímetros, esse outro lado também mede 10 centímetros. Pronto, então temos a medida aqui dos 4 lados, ó. Então, perímetro, o que que a gente vai somar? A gente pode pegar assim, ó, 5 com mais 5 e 10 com mais 10. Logo, o perímetro aqui, ó, é igual a quanto? 30 centímetros, professor. Ok, beleza, show de bola. 30 centímetros. Então, ó, a gente consegue, né, descobrir aqui. Ou seja, por quê? Porque o perímetro, né, é uma volta completa. Se a gente pegar aqui a figura, ó, vai dar uma volta completa. Ou seja, qual é a distância percorrida, né? Quando a gente pega essa borda aqui, ó, o perímetro sempre está relacionado à borda. Perfeito? Ok. Enquanto que a área está relacionada o quê? Está relacionada a uma região, é a parte de dentro. Então, por isso que a gente multiplica. Ó, a gente quer pegar tudo que está dentro da figura. Então, a gente vai multiplicar o comprimento. Veja, ó, que a gente tem aqui um comprimento, comprimento e uma largura. Então, a gente consegue identificar isso aqui. Ó. Então, basta multiplicar. Então, 10 vezes 5. E aí, a área aqui vai ser igual a 50. A unidade é centímetros e a área sempre vai ficar elevado ao quadrado. Então, né, a representação correta aqui, ó, 50 centímetros quadrados. 50 centímetros quadrados.
Perfeito? Ok? Beleza. Então veja, ó, que fica fácil, né? Fica tranquilo aí para a gente estabelecer essa diferença entre os dois casos. Então, né, tanto na relação, né, de visual, que uma é a borda, é apenas a parte, né, externa da figura, e o outro é a região, é o que está dentro da figura, quanto no cálculo. Perímetro soma, área multiplica. Sempre dessa forma, sempre dessa forma. Veja o seguinte, ó, são duas figuras parecidas, né? Isso são duas figuras parecidas, então a gente executou esse procedimento aqui no quadrado. E o outro aqui, que é o retângulo, o procedimento é exatamente, né, semelhante. A única diferença é que no quadrado, veja que todos os lados aqui são iguais, e no retângulo, apenas os lados paralelos, né, são iguais. Aqui, ó, os lados paralelos são iguais. Perfeito? Ok? Beleza? Isso aí. Show de bola. Bons estudos!